Sobre Nós, um tempo para conversar em voz feminina, temas e testemunhos que tocam a todos. Um programa de Xana Silva Matos. Muito bem, bem-vindos, bem-vindas a mais um Sobre Nós. Hoje temos a nossa versão em vídeo com uma característica especial para quem nos está a ver através do YouTube. Para quem nos está a ouvir, não se esqueça de espreitar o nosso podcast de vídeo no YouTube da rádio para perceber do que é que eu estou a falar. Hoje o nosso programa é especial porque temos uma tradutora de língua gestual portuguesa connosco, uma forma de, sem igual, também marcar o Dia Nacional da Educação para os Surdos, que se vai comemorar na próxima sexta-feira, dia 23 de abril. E como Sobre Nós é uma conversa de amigas, eu hoje só podia ter comigo a Sara da Igreja dos Surdos. Sara, muito bem-vinda e obrigada por ter aceito este convite. Obrigada, é um prazer estar consigo. Sara, tu estás em Portugal com o David já há algum tempo e surgiu esta tua oportunidade de trabalhar com os surdos e com a Igreja dos Surdos em Portugal. Conta-nos um bocadinho da tua história, como é que surgiu esta oportunidade? Está bem. Começou literalmente quando eu era jovem. A minha família, nós vivíamos nos Estados Unidos e nós mudamos de um parte do país para outro parte e assim tivemos que encontrar uma nova igreja. E a igreja em que nós andamos, por acaso, tinha um ministério para os surdos, mas com Deus eu acho que nada acontece por acaso. Verdade. E eu, cada semana, estava ali sentada a ouvir a pregação, mas ao mesmo tempo ouvi a intérprete fazer a língua gestual. Inicialmente, eu tinha muito interesse só na língua. Pensei, seria tal giro conhecer esta língua, comunicar com os amigos e ninguém mais sabe o que estamos a dizer. Mas cada semana eu comecei a aprender um pouco mais. Eu sempre ouvi as mesmas palavras e comecei a ver os gestos e pouco a pouco eu aprendi um pouco da língua gestual. E assim comecei a conversar com os surdos na igreja. E foi assim que eu ouvi as histórias deles. E eles explicavam, vocês sabem, se ninguém estivesse aqui a interpretar, eu ia ficar sentada ali, ver a gente mexer os lábios, mas não perceber nada. Eu não consigo entrar na igreja qualquer, nem ouvir nada no rádio. Eu preciso de alguém a explicar as coisas de Deus na minha língua, em língua gestual. E foi naquele momento que Deus tocou no meu coração. E eu disse, Deus, se tu quiseres usar as minhas mãos para falar de ti aos surdos, eu quero fazer isso com a minha vida. Então, eu comecei a ajudar, fazer interpretação na minha igreja e quando estava na altura, andar na faculdade, eu tinha interesse nos surdos, também em missões e também na educação. Então eu fui a uma faculdade, estudei todas essas áreas e comecei a trabalhar como intérprete da língua gestual e também professora dos surdos. Mas no meu coração eu acreditava que Deus queria que eu fosse missionária para os surdos. Então foi assim que Deus usou o meu marido. Ele queria ser missionário a Portugal, mas não sabia quase nada dos surdos. Eu queria ser missionária aos surdos, mas não sabia quase nada de Portugal. Mas Deus trouxe-nos juntos para ser missionários aos surdos e aos ouvintes em Portugal. Então foi assim. Que casamento perfeito, não é, Sara? Eu acho isso Foi. incrível, o casamento perfeito. Realmente Deus faz as coisas de uma maneira muito especial. E chegando a Portugal, estando na Igreja Batista do Montijo, onde vocês estão a servir, surgiu então este projeto da Igreja dos Surdos, não é? Como é que nasceu este projeto aqui em Portugal? Exatamente. Muitas pessoas pensam, ok, uma pessoa é surdo, mas ainda consegue ver. Então, por que nós não podemos só entregar uma Bíblia? Eles podem ler a Bíblia e perceber tudo. Como Isso se nós que somos é uma ouvintes, boa pergunta. só com a Bíblia percebêssemos tudo, não é? Exatamente, mas quando falamos dos surdos, claro, há uma grande variedade entre os surdos. Claro. Temos tudo de um bebê que nasce profundamente surdo e nunca vai ouvir nada na sua vida, até temos uma idosa que foi sempre uma ouvinte, mas com os anos avançados ela começou a perder um pouco da audição e às vezes só tem que falar mais alto para ela perceber. E temos todas as pessoas de um extremo para outro e todas entre essas pessoas. Claro. Há grande variedade, mas infelizmente há muitos surdos que não têm muita comunicação com quase ninguém, que a maioria dos surdos nascem numa família dos ouvintes.
Exato. De vez em quando há um surdo que é filho dos surdos e eles sabem comunicar muito bem, mas normalmente nasce numa família dos ouvintes. E logo que eles nascem, os médicos dizem, não deves usar a língua gestual. Essa criança nunca vai aprender nem falar, nem ler, nem nada. Não deve usar em língua gestual. E os pais fazem o que o médico diz. Claro, claro. É só que há montes de pesquisas que mostram que isso não é verdade. Que logo que o bebê nasce surdo, tem acesso a uma língua visual, ou seja, a Claro. língua gestual. Claro. E se não falamos com aquela criança numa língua que eles conseguem perceber, Como é que e eles só comunicam? esperamos até, não sei, 3, 4 anos, quando eles entram no pré, eles perdem 3 ou 4 anos de comunicação, não só de uma língua e a aquisição de uma língua, mas também de toda a informação que nós falamos com as crianças em casa. Claro. Então, muitas vezes um surdo chega a uma escola e pela primeira vez aprende a língua gestual, mas depois volta para casa e não pode comunicar com os pais, porque os pais não sabem a língua gestual, ou não podem comunicar com as outras pessoas na vida. Então, muitas vezes, mesmo como uma adulta, a surdo não quer voltar para casa nem para Natal, para Páscoa, casamento, nem nada, porque eles dizem, eu fico ali, todas estão a conversar à volta da mesa, mas ninguém comunica comigo. E quando eu era professora dos surdos, também os surdos chegavam a mim e perguntavam-me, o que é um tio? Alguém está a falar de um tio, o que é um tio? Ou um jovem chegar a mim e dizer, olha, o meu namorado, ele está a falar de muita coisa que ele quer fazer comigo. Devo fazer ou não? E eu disse, tu tens que falar com a sua mãe. E ela, não consigo, a mãe não sabe língua gestual. Que tantas vezes eles ficam até com muito amargura contra os ouvintes ou até contra as suas próprias famílias, que eles não têm comunicação. Compreendo. Então, quando nós chegamos aqui e dizemos, ok, vamos aprender a sua língua. A língua gestual não é universal, então já sabíamos língua gestual americana, tivemos que aprender a língua gestual portuguesa. E quando nós chegávamos aqui, explicávamos aos surdos, estamos aqui para tentar explicar a Bíblia. Alguns deles disseram, eu passei toda a minha vida a andar numa igreja católica, ver os lábios mexer, mas não perceber nada. Eu esperei há 40 anos alguém explicar isso na minha língua. Uau. Então, foi mesmo assim que nós encontramos alguns surdos e eles que tinham interesse queriam juntar e fazer as suas perguntas. Então, não era que nós abrimos a igreja e dizemos, ok, vamos ter um culto e vamos pregar uma mensagem muito profunda. Não, a primeira vez era que o meu marido, ele prega na igreja normal dos ouvintes, prega em português, mas à tarde tivemos um culto à parte, só para os surdos, e ele não usa a sua voz, só as suas mãos, e ele prega diretamente em língua gestual, mas a primeira vez, literalmente, a mensagem era, há um Deus. Deus existe. Tivemos que começar mesmo no início, que não era Deus criou o mundo, não, até tivemos que começar com, existe um Deus, como que ele é. E é muito interativo, que eles têm tantas perguntas que não é, ok, vamos pregar 40 minutos e vocês não dizem nada. Não, eles têm tantas perguntas. É mesmo interessante que normalmente quando começamos com, por exemplo, a história da criação, contamos isso bem aos pequeninos. E eles sentem-se ali, eles dizem, ok, dizem, mas Deus criou o mundo e colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal e disse, Eva, não deves comer nisso, mas ela comeu e depois foi o primeiro pecado. E eles dizem, ok. Mas com os surdos, eles já são adultos. Eles já têm a maturidade e sabem fazer perguntas mais profundas que uma criança, mas é a primeira vez que eles estão a ouvir as histórias. Então, quando nós dizemos, Deus colocou aquela árvore ali e disse, não deves comer disso, mas Eva comeu. Logo, um dos surdos disse, mas foi Deus que colocou ali aquela árvore. Então, ele não deve ter criado aquela árvore, é a culpa dele. E normalmente não é a primeira coisa que a gente diz quando eles aprendem esta história com uma criança. Mas nós dizemos, ok, isso é uma boa pergunta, vamos falar nisso. Então é uma experiência repensar a forma de falar o Evangelho, não é? Até nessa parte tiveram que repensar tudo. Meu Deus, incrível. Mas é bem interativo, eles têm tantas perguntas, então normalmente começamos onde eles estão. Ok, o que vocês já sabem, o que vocês querem saber e
começamos pouco a pouco por aí. Então é uma experiência muito interessante. Será que tu nos consegues dar uma imagem de como é que é a comunidade surda em Portugal, daquilo que é a vossa experiência desde que aqui estão, do trabalho que vocês têm tido com esta comunidade em específico? Como é que é esta comunidade surda em Portugal, em termos estatísticos, em termos de educação? Como é que se está a desenvolver? Pois, também é um pouco complicado saber exatamente qual é o número, porque outra vez temos alguém que é profundamente surdo, Exato. até, não sei, um surdo parcial, Uhum. ou alguém que é mais idoso, que só recentemente perdeu a audição. Então, eles acham que temos mais ou menos 80 mil surdos, mas, como dizem, depende muito da maneira que vocês colocam as pessoas nas categorias. Claro. Então, é difícil saber exatamente. E também há surdos do norte até o sul, então muitos deles sentem-se um grupo, uma minoridade, culturalmente e linguisticamente. Ok. Então, normalmente, por exemplo, se faz uma pergunta a alguém, como é que ia descrever a si próprio? Pode dizer, por exemplo, eu sou crente, eu sou uma mulher, eu sou mãe. Normalmente usamos alguns adjetivos de descrever a nossa vida e quem nós somos. Mas muitas vezes, para uma pessoa surda, antes de dizer sou mulher ou homem, antes de dizer sou crente ou não, ou sou, não sei, sou professor, ou sou isso, aquilo, normalmente eles dizem primeiro sou surdo. Então, muitos deles consideram a surdez ser a sua cultura e a sua identidade. E acho que isso muito tem a ver com a sua língua, que se a sua própria mãe e o seu próprio pai não sabem a sua língua, eles fazem ligações mais fortes com os colegas na escola, os professores ou os outros surdos que já sabem a sua língua e eles têm essas conversas mais íntimas nesse grupo. Então faz sentido que eles considerem eles próprios um grupo, uma minoridade culturalmente e linguisticamente. Mas também, como disse, há muita variedade entre eles, então nem todos os surdos são assim. Mas eu acho que para eles é muito estranho ter um ouvinte que não é, por exemplo, não tem pais surdos, nem ninguém na família que é surdo. Acho que eles acham bem estranho um ouvinte ter interesse em aprender a língua deles. E quando alguém diz, olha, eu aprendi a sua língua porque eu tenho algo muito importante a explicar. Eu tenho notícias, as melhores notícias do mundo, que Jesus morreu para ti. Eu aprendi a sua língua. A explicar isso a ti, para eles é uma situação de uau, até os meus próprios pais não aprenderam a minha língua, mas vocês fizeram o esforço. Eu acho que se calhar eles têm um pouco mais de interesse a ouvir o que tens que dizer, porque fez um grande esforço a explicar isso a eles. Há uma relação de confiança que cresce, não é? Há uma relação de intimidade, porque nota-se numa caminhada de vida que as pessoas à sua volta não mostram esse esforço, esse interesse. Surgir alguém estranho, de fora, que toma essa iniciativa só para lhes dizer eu quero que vocês entendam isto que eu tenho para vos dizer, isso cria ali um vínculo um vínculo quase para a vida, não é? Um vínculo para a vida. Espero que sim. E claro, o nosso alvo é um dia ver uma igreja dos surdos com um pastor surdo, em que, claro, vocês conseguem ouvir que eu não sou portuguesa, que eu falo português mais ou menos, mas era bem mais agradável ouvir alguém português a conversar. E para eles também, eles preferem alguém que é surdo, que sabe muito, muito, muito bem a sua própria língua. Então, estamos a orar que, se for a vontade de Deus, Ele vai chamar um surdo ser o pastor e os outros surdos também conseguem alcançar os surdos melhor que nós podemos. Nós há pouco tempo tivemos uma entrevista que também pode ser ouvida ainda no podcast da rádio com a Mirtes. A Mirtes é missionária e está do Brasil e está em Portugal também a servir, e um pouco daquilo que nós falámos vem um pedacinho ao encontro do que estamos a falar aqui hoje. Esta forma de Deus falar ao nosso coração, mesmo sabendo que nós não somos a melhor pessoa para fazer aquilo, mas nós vamos fazer de coração e vamos fazer com toda a nossa vida. Então Ele coloca-nos nestes lugares, e foi isso que Ele fez contigo e com o David claramente, colocar-vos neste lugar, num país que a língua não é a vossa, tiveram que aprender uma nova língua para além do português, ou seja, tiveram que aprender português
e a língua seja portuguesa, para Pois. estar a falar a um grupo que se sente marginalizado daquilo que é a palavra de Deus. Isto também é uma forma de ensino, não é, Sara? É. E Deus pode usar qualquer pessoa, até alguém que não fala perfeitamente nem português nem língua gestual portuguesa, mas Deus é grande, ele consegue fazer tudo. Os desígnios de Deus, né? Os mistérios de Deus, como Ele nos retira da nossa zona de conforto e nos traz a lugares para fazer coisas maravilhosas. E acredito que a vossa caminhada não tem sido sempre fácil, mas a questão de os momentos de vitória devem compensar em grande escala as dificuldades, não é? É verdade, é verdade. E ver alguém que não sabia nada da Bíblia e encontrar com essa pessoa e pouco a pouco ver a luz acender e ver aquela pessoa perceber, esta é a ligação do Velho Testamento para Jesus e o sacrifício dele, e finalmente ver aquela pessoa aceitar Jesus como Salvador, é incrível. E E mesmo sem Deus dúvida fez que vocês isso. estão a responder ao mandamento, não é? De ir e cuidar do mais débil, de cuidar daquele que é marginalizado, cuidar daquele que é colocado de parte. E Pois. o que eu te queria perguntar, antes de nós terminarmos hoje, é como é que nós, enquanto ouvinte, população ouvinte, nós podemos contribuir para ajudar esta comunidade surda, não só nós também, os que somos crentes, claro, mas a população em geral, quem nos está a ouvir, como é que nós podemos contribuir para melhorar do sentimento de isolamento que esta comunidade surda ainda tem em Portugal? Pois, acho que primeiramente orar. Ora que Deus vai abrir não só os corações, mas também as mentes dos surdos para ter interesse no Evangelho, para que eles possam querer conhecer o Criador. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, se for possível, aprender a língua gestual. Eu sei que é uma língua, é mesmo uma língua, então custa aprender, não é alguma coisa que aprende só num mês. Mas há associações dos surdos, em que possa ter aulas de língua gestual, ou se encontrar um surdo, pode pedir explicações em língua gestual. Faz um esforço aprender a língua gestual, é uma maneira de mostrar o amor de Deus aos surdos e incluir os surdos na sua vida e também no Evangelho. Também há um site, se conhecer um surdo e se não saber língua gestual ainda, também temos o nosso site em que colocamos, por exemplo, a nossa colega está a fazer vídeos em que ela interpreta a Bíblia, ela está a fazer a interpretação, um capítulo a cada vez da Bíblia, então há vídeos de interpretação da Bíblia, também dos cultos, dos surdos, colocamos às vezes músicas ou outras coisas em língua gestual e tem informação sobre como um surdo podia participar na Igreja dos Surdos. Então, o nosso site, podemos dar informação sobre isso se quiser e pode orientar os surdos para esses materiais em que eles possam ver o Evangelho na sua própria língua. Sim. Sara, muito obrigada. Vamos ter sim, na descrição desta entrevista vão ficar com essas informações do site da Igreja dos Surdos e como podem ainda acompanhar este trabalho que está a ser feito pela Sara e pelo David também, nesta sua caminhada de missão em Portugal por uma comunidade que às vezes como a Sara dizia no início, parecem ouvintes, não é? Fisicamente parecem ouvintes, não é tão visível para quem está no seu dia-a-dia, que alguém que está ao seu lado é um surdo. Então parece que nos passa um pedacinho de lado. Então que esta semana esta comunidade passa a ser parte da sua vida, no tempo de oração, mas também passa a ser parte para o resto da sua vida, né? Que nos possamos lembrar em oração, em cuidado, e como a Sara dizia, se têm tempo livre, façam um esforço, aprendam a língua e estejam perto de um surdo que precisa da sua companhia e da sua atenção. Sara, muito obrigada por este tempo, obrigada por abrir os nossos olhos para um tema que não pensamos todos os dias, não é? Deus continua a abençoar este projeto, a tocar a tua vida e todos aqueles que estão ao teu lado neste processo também. E uma bênção muito especial para ti, para a tua família, que aumentou, não é? Há cerca de 4 meses, agora são 5. Eu sou muito grata a Deus pela vossa vida, pela tua vida, pela vida do David.
É muito importante aquilo que vocês fazem para nós também, enquanto família. Obrigada por tudo. Obrigada eu. Muito bem, e antes de passarmos à música, dizer-vos que as entrevistas do Sobre Nós vão estar agora disponíveis no canal do YouTube da rádio e vão passar a ter legendas. E vamos, com isto, considerar também a nossa comunidade surda em Portugal. Bom. Sobre Nós, um tempo para conversar em voz feminina. Temas e testemunhos que tocam a todos. Um programa de Xana Silva Matos.